E hoje o quadro Seu Advogado com o Dr. Irlan Mello, nós vamos tratar sobre o direito dos pais e eu cumprimento a esse grande homem de Deus, pai de 4 crianças, doutor Irlan Mello. Bom dia. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Irlan. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Aí, doutor Irlan, apresentar a nossa agora terceiro elemento, né? Está substituindo a Carol aí. Sim. A advogada Isa Coimbra. Muito bênção, né? Eu Aí estava tá já aí, percebendo colegas. aqui nos Pois bastidores, é. né? Na verdade, eu acho que direito, né, gente, é um curso que todo mundo devia ter uma noçãozinha, porque fala mesmo do direito do cidadão, né? Então, assim, é um curso muito bom, quem está aí na dúvida, ó, né? É uma excelente escolha que seja o primeiro ou a segunda opção de curso, mas que se faça direito, sim. Sim. É tão importante a gente defender os nossos direitos, né? Então, como você vai defender se você não conhece? Então, é importante conhecer. Verdade. Irlan, então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre o direito dos pais, Sim. numa eventual separação, o pai ele tem direito à guarda dos filhos? Veja bem, Serginho, normalmente quando se há uma separação, a gente verifica que a mãe fica com a guarda. Porém, isso não é algo automático. É algo que pode ser conversado entre os cônjuges, a guarda pode sim ficar com os pais, mas se há uma disputa em relação à guarda, o juiz é que vai definir se quem tem a guarda seria a mãe, com direito de visitação do pai, ou vice-versa, sempre buscando o interesse do menor. E como é que funciona essa visitação, né? Sim. Olha, tudo pode ser combinado, né? Existem situações, por exemplo, que o juiz normalmente fixa finais de semana, mas existem situações onde, por exemplo, o pai não tem muita condição de ir no final de semana, às vezes ele trabalha nos finais de semana, então estabelece de uma forma que haja a convivência entre os filhos e os pais, de uma forma harmoniosa e de uma forma que os filhos não sintam tanto a ausência dos pais. Foi o que a gente viu aqui até com a psicanalista, né? Verdade. Agora, por exemplo, isso se aplica também, por exemplo, no contexto das férias, Irlan? Exatamente. Nas férias, normalmente, o juiz define que um período igualitário entre as duas partes, ou seja, às vezes 15 dias para um, 15 dias para outro. Quando as férias são fracionadas, igual agora em julho, né, que nós tivemos 18 dias de férias, então 9 dias para um, 9 dias para outro, para possibilitar que os filhos tenham convivência com o pai e com a mãe. E no caso, por exemplo, assim, da educação, né? É tão complicado às vezes. Antes de casar, eu morava com as minhas irmãs e eu vejo lá, né, essa questão da educação mesmo, da escola. Como é que é esse processo aí, esse acompanhamento? Então, nos casos, por exemplo, Isa, que a guarda é da mãe, então ela, a princípio, tem a prioridade em relação à educação, ou seja, ela que vai definir. Agora, é muito bom que os dois, independente de ter dado errado, que eles possam conversar sobre isso. Porque, às vezes, a mãe quer uma escola, o pai quer outra. E aí fica um cabo de guerra desnecessário. A opinião da criança também conta? Dependendo da idade, né? Agora, por exemplo, existem situações que a criança já está numa escola, por exemplo, há 5, 6 anos, e aí um dos dois quer mudar, sendo que ela já formou um ciclo de amizade, já tem todo um acompanhamento. Então, assim, o interesse do menor sempre deve ser observado. Agora, Irlan, numa situação aqui diferente, assim, o cidadão já tem aí 30 anos, definido na vida, uma profissão, uma estabilidade financeira. No caso de uma adoção, ele pode partir para esse princípio, sendo ele solteiro, sem ser casado? Sim, uma excelente pergunta, né? Nós estamos falando dos direitos dos pais e um pai, uma pessoa que quer ser pai é algo nobre e às vezes ele não tem condições de fazer isso de forma biológica, mas ele pode fazer através da adoção. Não há nenhum impedimento na nossa legislação de que um homem solteiro possa adotar um menor. Agora, existem, por exemplo, impedimentos em relação à idade, ou seja, tem que ter uma diferença entre o adotante e o adotado de 18 anos. E todas as avaliações que vai ser feita pelo serviço de psicologia, assistência social, uma verificação se há realmente uma possibilidade daquele menino se integrar à família, porque a família não é uma pessoa só, né? Tem esse possível pai, mas ele tem
provavelmente tem mães, tem tios, então é todo um ambiente familiar. Então essa pessoa sim pode adotar sem problemas. Serginho falou de um caso bem específico, né? Mas Sim. de uma forma mais geral, como é que funciona a licença paternidade? Bom, a licença paternidade, quando nasce o filho, normalmente você tem 5 dias para se ausentar do trabalho por conta disso, a chamada licença paternidade. Agora, inclusive, existem decisões, Isa, que no caso de adoção, também a pessoa tem direito à licença paternidade. Então, adotou, ela teria os mesmos 5 dias. Basta que se solicite isso na empresa e não haverá nenhum desconto nos rendimentos da pessoa. Agora, pensando no direito do pai também, imagine aí que eu vou viajar para os Estados Unidos, para a Europa, em nome de Jesus, vou lá conhecer Israel. Eu posso levar os meus filhos sem a companhia da mãe? Sem a companhia pode, desde que haja autorização expressa da mãe. Quando os dois estão juntos, não tem esse problema, né? Mas só a documentação normal. Só a documentação normal. Agora, se um dos cônjuges está viajando sozinho, principalmente para o exterior, com o seu filho, sem a presença da mãe, há uma necessidade de uma autorização judicial que pode ser obtida, inclusive, no site do CNJ, que é www.cnj.jus.br. É um requerimento que é feito, reconhecido firma, normalmente nos aeroportos e rodoviárias tem o juizado de menores e ali você pega uma autorização com base nessa documentação e pode viajar. Às vezes a pessoa pensa, mas por que tanta burocracia? Quantos casos que nós temos de pais ou mães que viajaram para o exterior com os filhos e não retornaram, impedindo que os filhos tivessem contato com os pais e os pais com os filhos. Então é por isso que exige essa, entre aspas, burocracia. E precisa, né? Precisa, claro. Cuidado com a criança, né? E também respeito aos pais. E até, inclusive, Isa, só para comentar, esses dias até apareceu já um caso de uma família de pais, de mães homossexuais aí. Sim. É o primeiro caso, né? Foi o primeiro caso, inclusive, esses dias aí agora. Sim. Viajou sem o consentimento da outra. Pois é. E aí, nesse caso, como é que funciona, então, essa guarda compartilhada? Pois é, vamos lá. Então, nós temos, por exemplo, antes, Isa, a regra era que a guarda ficaria com um dos cônjuges. A partir de uma nova lei estabelecendo a guarda compartilhada, a regra agora é a guarda compartilhada. Para quê? Para que se tenha a responsabilização de ambos os cônjuges pela educação dos filhos. Então, por exemplo, o casal está brigando, cada um quer ter a guarda dos filhos numa eventual separação. Se isso acontecer, provavelmente o juiz vai determinar que a guarda seja compartilhada. Agora, se a guarda é unilateral, o outro cônjuge tem direito também de poder ter acesso aos filhos e trabalhar isso na cabecinha dos filhos. Mas na guarda compartilhada, todas as decisões precisam ser tomadas em conjunto. Ou seja, decisões em relação à educação, decisões em relação ao lazer, dias de visitas ou não, porque quando você tem a guarda compartilhada, a criança continua tendo um domicílio. Então, por exemplo, o domicílio é da mãe, mas a guarda é compartilhada. Então, todas as decisões a partir daí vão ser tomadas sempre em conjunto, visando o bem-estar do menor. Agora, e sobre a lei trabalhista, Irlan, quais são os direitos que ela dá ao pai quando, por exemplo, um filho nasce aí? Isso é o que a gente até falou aqui agora, né? O principal deles é a licença paternidade de 5 dias a partir do nascimento. Isso também nos casos de adoção. E também você recebe, dependendo do valor do salário da pessoa, ela também recebe um adicional no seu trabalho por filho também. A gente estava ouvindo há pouco a entrevistada, né, falando a respeito de quando a mãe embute no pensamento da criança um pensamento a respeito do pai, e o tanto que isso é prejudicial. Isso. Existe a possibilidade da mãe ou do pai impedir o filho ou a filha de ver por qualquer situação? Como é que funciona isso? Isa, olha só que interessante, né? Esse caso, por exemplo, que você está dizendo, é um caso de alienação parental, que é crime, e também a nossa legislação na área da família, numa situações dessa, a pessoa pode até perder a guarda por conta disso. Agora, numa situação, por exemplo, onde o pai não tem nenhuma responsabilidade, o pai é agressivo, o pai ameaça, então, há um risco para a vida dessa criança e, às vezes, até do ex-cônjuge. Nessas circunstâncias, o juiz pode limitar
Ou como assim limitar? Ah, você vai ter acesso ao seu filho, você vai poder vê-lo, mas com a presença de uma terceira pessoa. O Serginho falou de um caso aqui e é importante perguntar também. Sim. Se um dos pais foge com a criança, né? O que o outro precisa fazer? Precisa imediatamente comunicar à polícia, abrir um boletim de ocorrência, porque você precisa documentar isso. Se caso já existir um divórcio ou um processo de guarda de alimentos, comunicar ao juiz e fazer a solicitação de busca e apreensão desse menor. Se já está fora do país, os meios são através de cartas rogatórias, que é quando um juiz de um país solicita a juiz de outro país que tome uma decisão por ele, ou então também através do Ministério da Justiça. São várias formas que você tem de denunciar essa ilegalidade e a partir daí tomar as decisões que precisam ser tomadas. Agora, doutor Irlan, pensando assim já na outra ponta aí dessa história, o cidadão é pai, tá, às vezes tem a sua obrigação de uma pensão alimentícia aos filhos, só que ele ficou desempregado e ele está impedido de cumprir essa obrigação. O que ele tem que fazer? Ele vai ser preso? Ele pode fazer alguma coisa? Como que é o procedimento? Serginho, o grande problema nessa situação é a inércia, ou seja, não fazer nada. Estou desempregado, eu tenho uma pensão que eu já pago, foi fixada por um juiz. A partir do momento que você tem essa pensão fixada, você tem a obrigação de pagar. Se você está desempregado, você imediatamente precisa entrar com uma ação revisional, informando para o juiz que as suas condições econômicas foram alteradas e a partir daí reduz esse valor. Por quê? A pessoa está desempregada, mas os filhos continuam se alimentando. Os filhos continuam tendo necessidade de vestuário, de lazer. Então, o juiz pode adequar o valor da pensão à realidade atual. Agora, se você não fala nada, se você não dá nenhuma satisfação e começa a dever alimentos, a partir do primeiro mês, a mãe, representando esse menor, já pode ingressar com ação na justiça, executando esses alimentos e no caso de não pagamento, normalmente se dá um prazo de 3 dias para a pessoa pagar e aí não efetuando esse pagamento, acontece a prisão. Na mídia, a gente vê muitos casos, por exemplo, de artistas, jogadores, que não pagaram e foram presos por conta disso. Isso na mídia, mas na vida secular são milhões de casos que acontecem, milhares de casos, diariamente. Então, perdeu o emprego? Informe ao juiz, entre com a revisional para evitar esse tipo de situação. Muito tá certo? bom. Show de bola. Tá vendo isso? Aqui nós levamos essa noção do direito a todos os nossos telespectadores. Com certeza. E Deus usa esses instrumentos maravilhosos que são como presentes para nós. E aqui eu agradeço a presença, esse presente de Deus que é o doutor Irlan, o seu advogado. Amém. Muito obrigado por tudo, né? E estamos chegando no Dia dos Pais. Como é bom ser pai, né? Como é gostoso ser pai e ser pai assim na plenitude, participando da vida dos filhos, trocando fralda, como foi falado aqui, tudo, fazendo de tudo, ou seja, fazendo a barba junto com o filho, indo com ele num jogo de futebol, ensinando ele a confiar no Senhor. Penteando o cabelo das meninas. Exatamente. Muito bom. Contando historinha antes de dormir, ficando do lado o tempo todo. É um presente de Deus. Os nossos filhos veem em nós, pais, a figura de Deus. Então nós precisamos estimular os nossos filhos sempre a amar mais o Senhor. E eles fazem isso amando aos pais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.